do Vendas B2B Week. Eu me chamo João Vitor, tá? Faço parte do time de Sales Enablement aqui na Cortex e junto aos coordenadores aí a gente fica responsável pela área de pré-vendas. E hoje a gente vai falar sobre o tema, né, de como trabalhar todo o funil de geração e qualificação de leads com inteligência. E para isso, a gente convidou a Samantha Lopes, gerente de pré-vendas da Exact Sales, e a Gabriela Oliveira, nossa coordenadora de pré-vendas aqui na Cortex. E aí, meninas, tudo bem? Samantha, puxa para a gente se apresentar um pouquinho. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Gabi. Bom dia, João. Bom dia, audiência. Então, como o João trouxe, eu sou a Samantha, eu sou gerente de pré-vendas aqui do time da Exact. Para quem não me conhece, né, que não viu meu rostinho ainda nos webinários, LinkedIn, eu sou formada em comunicação social com foco em jornalismo, pós-graduada em gestão de pessoas, mas minha base acadêmica não tem muita relação com a minha base profissional. Minha carreira foi bastante moldada em vendas. Então, antes da Exact, eu tive diversas experiências com venda simples. Então, comecei uma jornada de venda em call center, enfim, telemarketing. Depois de 2017, eu decidi pegar esse conjunto de 7 skills e investir em tech e entrar no mercado da tecnologia. Foi quando eu comecei na Exact como pré-vendedora júnior. A partir do plano de cargos e salários da Exact, eu pude sair de pré-vendedora júnior para pleno, sênior, depois líder de equipe. Eu me tornei líder de equipe de um squad de 5 pessoas. Um ano depois, eu me tornei coordenadora de uma equipe de 50 pessoas. E hoje estou como gestora da área. Para quem não conhece, Exact Sales é a maior plataforma de sales engagement da América Latina, uma solução que apoia vendas de ponta a ponta. São mais de 14 mil usuários, são mais de 14 mil pessoas de vendas sendo impactadas pela ferramenta. De antemão, eu quero agradecer ao convite da Cortex, também da nossa audiência, por estarem aqui participando, enfim, trocando. Eu espero que o tempo e o conteúdo que eu, a Gabi e o João vamos ministrar traga ROI e gere bastante impacto para vocês nessa manhã. Boa. Perfeito. E me apresentando também, trazendo aqui, eu sou a Gabriela Oliveira, sou coordenadora aí de Demand Generation, famoso pré-vendas dentro da Cortex. Semelhante a Samantha, também iniciei aí voltado, toda a parte da carreira voltado à nutrição. Eu sou nutricionista por formação, mas eu gosto de brincar que o bichinho das vendas me picou mais forte, né? Lá no início da jornada, há 8 anos de carreira aí, eu comecei com vendas desde indireta a telemarketing, passei por todas as frentes, já trabalhei com Latam, estruturando toda uma operação de inside sales, e eu entendi que, na verdade, a paixão maior sempre foi desse outro lado. Desde então, comecei a fazer mais especializações, estruturando, sou pós-graduanda em BI e Analytics, comecei a trazer essa frente de tecnologia e dados cada vez com mais força para o dia a dia de atuação. Em pouco tempo, me tornei coordenadora também em uma outra frente que trabalhava com B2C. Logo na sequência, estruturei um pouco mais carreira, vim para a Cortex dentro da frente do B2B e cada vez mais estruturando todo esse cenário de entendimento, conectando com o Cortex. Acho que vocês, nosso público aí, também já nos conhece, já tem um pouquinho desse viés. Hoje nós trazemos aí cruzamento de diversas fontes de dados para trazer maior inteligência e assertividade dentro do mesmo cenário de ponta a ponta para vocês alcançarem as estratégias de vocês relacionadas a market share, a entendimento do mercado de vocês, e entram uma série de outras frentes, mas o ideal é que não é vender o peixe da Cortex, e sim a gente trazer o nosso conteúdo. E sem mais delongas, quero passar para o JV trazer aí a nossa introdução do primeiro tópico do nosso tema. Boa, Gabs. Galera, Sejam vocês muito estão vendo bem-vindos. vocês estão vendo que hoje a gente está bem servido aí com essas duas gigantes, né, que tem bastante bagagem. E bom, a gente sabe que para muitos aí o conceito de vendas hoje virou uma ciência. Inclusive, eu vou por essa vertente também, acho que para pré-vendas não é muito diferente. E acho que até para a gente dar início ao papo, eu queria perguntar para as duas, né? Pensando antes de tudo, tá? Qual que deve ser o processo para a gente definir quais estratégias de geração e prospecção vamos utilizar, né? Seja outbound, inbound, ABM, etc. Bom, vou levantar a bola, vou provocar a reflexão e depois a Gabi traz as considerações, até o João também envolvido nesse bate-papo. Eu acho que esse start aqui ele é
crucial para qualquer gestor, principalmente se na nossa audiência tem pessoas que estão começando a estruturar, ou enfim, entraram agora numa operação, tem que criar essa base. Eu acredito muito, João, uma das formas mais interessantes de fazer isso é definir ICP e aplicar TAM Sanson. Para quem não conhece o conceito, dá uma pesquisadinha aí no Google, sabendo principalmente qual que é o tamanho do total do seu mercado, qual que é a parcela desse mercado que é aderente ao teu produto ou serviço, ou seja, que pode comprar de ti. Então, a partir dessas duas definições, ICP, tamanho e aderência de mercado e o quão esse mercado é acessível, você tem uma visão inicial de qual que é o tamanho desse mercado que você pretende atacar. Na prática, o que você vai fazer? Visualizar se esse teu mercado é um oceano, com um número enorme de peixes, ou se esse teu mercado é um lago com uma quantidade limitada de peixes. A partir daí, você já consegue definir esse start inicial. Então, com o ICP definido, com esse tamanho de mercado definido, você vai saber a quantidade de empresas que tem potencial para comprar de você. A partir disso, você vai identificar quais características em comum essas empresas têm. E a partir disso, a gente consegue já definir qual que é a melhor estratégia para gerar leads, qual o melhor canal de aquisição. Então, eu posso jogar aqui, vamos lá, eu tenho um software, uma plataforma de inteligência artificial para otimizar campanhas de marketing de forma automatizada. Esse software ele é de alta robustez, devido a essa robustez, ele tem um custo de manutenção muito alto, ou seja, o ticket ele é muito alto, e o meu ICP são empresas com faturamento acima de 100 milhões, tá, ano, do Brasil, de qualquer segmento, pode ser B2B, pode ser B2C. Com essas informações, eu já tenho uma noção de que esse mercado é bem nichado. Provavelmente eu não vou conseguir atrair esse cara através de inbound, assim, educar de forma tão fácil para ele levantar a mão para falar comigo, pela volumetria, enfim, pelas características que eu acabei de descrever. Então, a ideia aqui seria, por exemplo, trabalhar ABM, Account Based Marketing, ou seja, ter um esforço, um tempo maior de dedicação, mas através desse relacionamento, conectar com as pessoas necessárias e realizar a conquista desse cliente através de relacionamento. Dei um exemplo 1, agora eu vou partir para um exemplo extremo, tá? Eu vou sair de uma empresa que trabalha um software muito robusto, com custo de manutenção altíssimo, um ticket médio altíssimo, com um faturamento que nicha a quantidade de empresas. Agora eu vou trazer o contrário. Eu tenho um software que também é para B2B, esse software ajuda a editar imagens para postar e fazer campanhas de ADS, beleza? O ticket médio desse software é R$ 29,90, ou seja, o tamanho de mercado é absurdo. Eu vou conseguir utilizar, por exemplo, inbound e escalar a geração de leads muito fácil, porque no exemplo anterior, aqui faz mais sentido eu utilizar inbound, mídia paga, ou eu posso até casar inbound e PLG juntos para trabalhar duas estratégias e buscar esse perfil. Então, na minha visão, tá? Recapitulando a essência da pergunta, para você definir canal de aquisição, em primeira instância, você precisa definir ICP, TAM, Sanson, para a partir disso, definir qual é o melhor canal e não já startar o processo atirando para todo lado. A Gabi, que tem uma experiência nessa fase de estruturação, vai trazer para vocês como é que foi isso para ela, né, Gabi? Perfeito. E aqui a gente tem que mensurar também o entendimento do que eu tenho na mesa, né? O quanto que eu tenho de custo operacional, o quanto isso vai trazer desde o cenário de personalização, qual que é a assertividade que eu quero ter um alto volume, independente da qualificação efetiva, para que eu possa gerar desde o zero, como que eu vou me posicionar com esse cliente, entender aí, entrando um pouquinho com maior profundidade, poxa, no outbound, que tipo de pitch eu vou utilizar, como eu vou estruturar essa fala com o meu cliente, onde eu vou gerar o meu gatilho de reciprocidade para entender o que esse cliente tem de dor, de demanda. Ah, não vai ser dentro da frente outbound, eu tenho um time de SDRs hoje disponíveis para poder trabalhar comigo. Como que eles vão conectar o material estruturado com o marketing? Como eu faço esse relacionamento do meu time para que isso conecte todas as frentes, para que isso flua dentro de um funil como um todo, né? Então, eu vou entender, eu gosto de falar que depende, né? Qual que é a minha solução, o que eu tenho, como eu vou montar. Eu gosto de fazer
provocações ao meu time, de assim, quando eu vou falar com uma empresa, eu preciso entender o que ela come, onde ela habita, como ela faz, para que a gente possa entender efetivamente qual estratégia eu vou poder personalizar para que esse cenário faça sentido, né? E aí a gente vai entender, poxa, o inbound, que tipo de ferramentas eu vou utilizar? Ah, eu vou entender ali blog, SEO, vai ser social, vai ser eventos, vai ser ads. Eu vou entender lá no Alt qual que é o tipo de cadência que eu vou estruturar dentro dessa empresa. Eu vou desenhar essa estrutura baseado em social selling, somado com ligações, que tem um e-mail personalizado, que vai com o CTA de conectividade, somado ao conteúdo que marketing também entrega em inbound. E no ABM, que confesso que tenho uma preciosidade por isso, porque é a personalização a full, assim, é onde eu vou ter todo o desenho de como chegar nesse meu cliente com uma personalização de conteúdo, com o desenho de informação do que eu quero entregar, de possibilidades do mercado que talvez esse cliente não esteja enxergando e como a gente consegue trazer essa visibilidade para ele, conectar com um time que foi bem desenvolvido de especialistas que conhecem esse mercado, que estudam constantemente toda essa frente e assim por diante, né? Acho que a gente vai dentro dessas conexões para gerar cada vez o melhor. Boa, Gabs, eu quero até pegar como o gancho que a Sá falou ali pra gente a respeito de assim, acho que você também não me deixa mentir. Aqui na Cortex a gente conversa com empresas todos os dias que buscam, né, soluções que tragam esse tipo de eficiência para somar suas estratégias. Só que antes de tudo, acho que precisa sim pensar nessa questão do ICP. Eu não sei, para quem tá aí na live também, cara, acho que vale abrir uma enquete, talvez, de entender quem de fato hoje faz a definição desse ICP, né? Antes de dar esse passo. Então a gente vê muitas vezes a galera querendo pensar primeiro na estratégia antes de entender o seu TAM, SAM e SOM, né? Mas pensando aí num cenário, eu também queria voltar para as meninas, pensando num cenário onde a gente já tem entendimento desse público e estamos ali com a estratégia de outbound, por exemplo, para rodar, como é que a gente define, né, e seleciona as contas que vão para o funil de out da empresa? Show. Esse último questionamento, a gente respondeu parte dele, porque a gente pode unir as duas coisas. Primeira, definir o ICP é crucial. Eu vou bater nesse ponto aqui durante todo o webinar. Então, a partir do momento que a gente define ICP, a gente define que só vai para o funil quem estiver dentro do perfil ideal de cliente. Você vai começar a prospectar empresas dentro desse perfil. Se você, por exemplo, começa a prospectar empresas que não têm relação nenhuma com o teu perfil ideal de cliente, ou você não tem visão de perfil ideal de cliente, tu já começa a perder ineficiência na primeira etapa do funil. Já está gerando ineficiência. Então, vocês com certeza já se depararam com um amigo, cliente, que, por exemplo, definiu o canal de aquisição antes de definir ICP, contratou alguma solução e se desapontou drasticamente. Não vou citar aqui soluções, né, mas eu acho que todo mundo já passou por isso. Então, cara, quando tu define já o canal que você vai utilizar, define a solução sem identificar o problema, possivelmente tu já começou a colocar esforço onde não necessariamente vai gerar resultado, faturamento para a empresa. Acho que a segunda máxima é você entender justamente qual o potencial dessa conta em geração de receita. Então, o outbound é uma estratégia ótima de geração de leads, principalmente para quem está começando, não tem tanto poder de investimento, mas como toda estratégia, ela precisa se pagar. Então, se você tem, por exemplo, um perfil de cliente, 2 funis, um inbound e outro outbound, esse mesmo perfil de cliente, ele pode contratar um serviço ou um produto que vai gerar R$100 de MRR ou que vai gerar R$2.000 de MRR, teu funil de outbound não pode trabalhar um cara que vai gerar 100K de MRR. É uma receita recorrente muito baixa e, a não ser que você tenha uma volumetria gigante de fechamentos, uma taxa de conversão altíssima desse perfil e um LTV saudável, esse cara não vai pagar uma operação outbound. Então, e aqui vai um questionamento muito importante. Pode ter empresas que estão assistindo aqui, que têm planos, enfim, serviços ali de 100K, e que o cliente se paga, é maravilhoso, provavelmente o LTV é saudável, pela volumetria de fechamentos, o CAC também não é alto, mas a questão precisa olhar para esses critérios, acima de tudo, para você entender determinadas contas que devem ir para determinados funis. Então, por exemplo, se esse cara ele não vai gerar uma receita recorrente
saudável a longo prazo, quem sabe trabalhar outbound não seja uma alternativa para ele. Quem sabe trabalhar inbound, um fluxo de nutrição, para que ele contrate automaticamente através do produto, e aí a gente está unindo o inbound mais para o light growth. Então, são diversas formas, diversos canais de aquisição que você pode desenhar, mas sempre a partir de qual que é o ICP, eu só coloco no funil o que é ICP, eu só coloco no funil a estratégia que pode se pagar. A gente vai falar de cálculo reverso, enfim. A Gabi também pode contribuir com a visão dela. E dentro desse cenário, muito bem pontuado, a gente encontra, inclusive, com frequência, as empresas que, por lá atrás não terem feito essa definição, às vezes possuem, tipo, contratos muito grandes com clientes focais, e aí pequenos outros contratos com outros clientes. E aí o maior questionamento que a gente faz quando a gente encontra esse cenário é, e Deus o livre, se acontece um churn nesse cara grandão, quantos outros você terá de velocidade para repor o custo da tua operação, teu CAC, quanto você desenha isso com velocidade para você não, em um curto período de tempo, cair com todo o custo da sua operação e você precisar remodelar toda a tua estratégia com... Sabe quando é na urgência? E aí, quando é na urgência, quando você não tem o tempo desse planejamento, as coisas ficam mais atropeladas, a chance de errar é maior, a gente precisa corrigir com muita velocidade, então a gente precisa refinar sempre esse cenário. E a hora boa é agora, de olhar para a operação, puxa, como que está a minha conversão? O que eu tenho de entendimento do que está vindo em cada etapa do funil, né? Uma coisa interessante também, somada ao ICP que a Sata tanto comentou, é a utilização de um dos frameworks, uma metodologia voltada a um Power Map. Entender, por exemplo, que tipo de pessoa eu preciso falar, né? Esse cara vai ser um influencer, ele vai ser um sponsor dentro desse meu cenário, ele é o champion, né? É o cara que decide. Será que o meu time ele tem entendimento dessa diferenciação para que esse custo operacional, quando essa oportunidade caminhando no funil chegue para uma finalização, eu não precise demorar mais tempo ela? E assim a gente vai entrando numa série de fatores que vão cascateando as perguntas conectadas a esse início. A como eu vou colocar esse cara para dentro do funil? Quem, né? A gente tem várias possibilidades aqui de somas e questionamentos para entender essa profundidade e caminhar efetivamente no funil, né? Boa, Gabs. E isso acho que também remete muito ao reflexo que vai ter na operação, né? Uma vez que você passa a colocar dentro desse funil contas que, né, não estão dentro desse ICP, como a Samantha falou, que vai bater nessa tecla, né, da importância disso, a operação ela tende a sofrer um pouco mais por conversar muitas vezes com contas que não fazem sentido, não tem fit, né, com a tua oferta, com a tua solução, né? E eu acho que também entra um questionamento, né? Acho que talvez vocês possam contribuir bastante. O que exatamente deve ser feito pelo time de pré-vendas para fazer uma boa qualificação de lead? Bom, vou conectar de novo esse cenário do que comentei ali do Power Map, né? Aqui, e trazendo conectividade até com o meu time, a gente tem um viés muito voltado a estudar e entender esse cliente. Antes de qualquer coisa, né? Antes de eu simplesmente pegar meu telefone, eu preciso entender, né? Poxa, quem são as pessoas que eu preciso falar? O que elas fazem dentro dessa empresa, o que elas já participaram dentro de processos, de decisões, entendimento, qual que é o poder que essa pessoa tem e como eu posso encontrar um viés de gatilho para que eu possa ter essa informação dela. E a gente gosta de trazer também muito o histórico, né? Eu gosto muito de conectar notícias, porque quando a gente pensa em um mercado, a gente precisa, quando nós somos especialistas sobre um mercado, quando eu trabalho, eu preciso entender, poxa, o que está acontecendo com o mercado de tecnologia? O que está acontecendo com o mercado de varejo? O que está acontecendo com o mercado de bens de consumo e assim por diante, automotivo? Ciência do movimento, o que impacta e como eu posso atuar dentro de uma... Antes mesmo de entender qual que é a dor da operação, entender a dor macro. Para aí a gente ir entrando na dor micro de como a gente vai auxiliar esse cenário. Então, trazer um histórico de aporte dessa empresa, histórico do que foi
desenhado para que aquele aporte chegue até esse cenário. A gente vem desenhando uma série de fatores para que a gente possa gerar a estratégia de que perguntas eu preciso fazer para essa empresa para que a gente entenda qual que é a real dor do mercado. E a gente gosta de brincar que existem duas questões focais. Ou falta volume para poder entregar, ou a gente tem conversões ali com ruídos. A gente precisa entender se essa conversão é de tudo que está entrando, o que está saindo, se é do que está convertendo efetivamente, por que não está avançando. E a gente precisa entender vários pontinhos ali dentro de uma operação como um todo e desenhar exatamente esse cenário, né? O sucesso de um pré-vendedor, quando a gente fala, ele é 100% direcionado e correlacionado ao sucesso do bom do estudo pré-call, né? Esse desenho de como ele vai falar com esse cliente. E aí, obviamente, a gente vem conectando com pitch, e aí até posso deixar a Sá complementar essa fala, conectando ali o que vem de marketing, o que o time de marketing desenhou para essa estratégia, e aí a gente vai conectando os N fatores para a gente chegar nesse sucesso de conexão. Falei um pouquinho dessa primeira etapa, você comentou sobre alguns outros pontos, Sá, fique à vontade de complementar. Obrigada, Gabi. Muito rica essa discussão. Acho que todos os grupos que eu participo, de pré-vendas, vendas, pré-vendas e vendas, também a galera de marketing, essa discussão ela sempre aparece, que é o que é uma boa qualificação, né? Na minha concepção, se eu estiver em vendas, eu vou determinar a partir da minha ótica o que é uma boa qualificação. Se eu estiver em pré-vendas, eu também vou determinar a partir da minha etapa o que é. Então, o questionamento é bom porque vocês vão odiar a minha resposta. Por que o questionamento é bom? Porque depende. Que a gente está falando exatamente da pergunta anterior. O que é uma boa qualificação feita por pré-vendas? Quais são as informações que, se mapeadas, ajudam a alavancar a conversão de vendas? É isso que a gente tem que responder. Quais são as informações que, se a pré-venda coleta, acaba sendo um catalisador da conversão de vendas? Seja um catalisador de aumento de conversão de ocorrida para SQL, de SQL para venda, enfim, de venda para aumento de ticket médio, é isso que a gente tem que responder. Então, é impossível eu chegar aqui e falar, olha só, galera, esse método aqui é universal, é unilateral, é autoritário, tem que fazer assim. Uma boa qualificação é isso. Não. Mas, para a gente não ficar na linha do depende, eu vou trazer aqui alguns pontos para a gente discutir, que a maioria dos processos, independente das características de cada modelo de negócio, tem esses pontos em comum, que é justamente definir lá no ICP, vir todo na trajetória de qual que é o fluxo de trabalho com esse lead, definir como que você vai identificar o potencial de compra desse cliente. Aí você vai definir o método de qualificação, o critério de qualificação, que existem 499 aí no Google, vocês podem pesquisar. Mas a gente precisa responder algumas coisas para colocar essas informações na mão de vendas. O que vendas precisa para fechar mais negócio? Quais são essas informações? Porque isso também vai determinar a construção de SLAs e vários processos entre áreas que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, eu posso identificar, defino ali um critério que vai me dizer quem que é essa persona, justamente quem é o meu alvo lá dentro, qual que é o meu target. Ele é um influenciador, ele vai ser um decisor, ele é um time, como a Gabi trouxe. Quem é essa persona? Eu preciso identificar qual que é a dor dessa persona. Se a gente está no momento realmente de ajudar, se ela tem uma necessidade, se ela vê isso como prioridade e se existe uma capacidade de investimento para solucionar esse problema. Acabei de descrever aqui o Bunch, que é o mais comum. Essas informações, galera, elas costumam ajudar a boa parte do processo de vendas de todas as empresas, independente do método. Tá? Isso porque, se você souber quem é a persona, você vai conseguir personalizar a comunicação exatamente para aquela persona. Nós estamos na era da eficiência e, para gerar eficiência, a gente precisa de informação ao longo do funil que nos ajudem a converter mais com o mesmo esforço que está sendo feito. Então, eu preciso identificar essa persona de forma prévia para melhorar discurso, para fazer algo muito mais personalizado. Se eu sei a dor, eu posso personalizar toda a minha apresentação, criar um storytelling desenhado para aquela dor, para eu implicar, para eu sensibilizar, para eu fazer com que esse lead veja o mundo caótico e logo na sequência eu apresento o mundo ideal, que é a minha solução, que é o meu produto, que é o meu serviço. Se você tem informações de orçamento, de capacidade de viabilidade financeira,
Às vezes a pessoa tem todos os outros critérios, mas naquele momento não faz sentido eu puxar lá o meu fluxo de caixa, apertar tudo, eu não tenho viabilidade, eu não tenho potencial para investir. Isso já barra totalmente a minha conversão de vendas. Então, dificilmente eu vou conseguir apresentar uma proposta de valor para essa pessoa, independente do que eu citei aqui anteriormente. Então, galera, critério de qualificação é necessário para eu responder, para eu entregar para vendas o que eles precisam para converter mais. Sempre que tu for determinar, gestor, quem está iniciando, quem já está nesse desafio e tem como principal objetivo aumentar a conversão, converse com vendas, entenda o que eles precisam de dados que pode girar a chave, que pode fazer uma conversão de 10% e para 15%, de 15% para 20%, de 20% para 25%. É aí que mora o segredo. E a soma disso, né? Deixar isso muito desenhado. Porque, assim, a chave disso tudo também é justamente esse cenário, a comunicação entre as áreas. Porque uma coisa é o pré-vendedor pensar, o vendedor pensar, e isso não está visível, né? A gente não gera histórico. Então, quando eu tenho um mapa mental, de certa forma, seja em tópicos, seja em desenho de perguntas, estruturação, eu consigo até dos meus insights, somar insight com o que o vendedor Kit, bom dia. precisa, que soma insight lá para frente, quando o CS vai onboardar essa conta, e isso vai conectando todas as fases do funil de uma maneira fluida, para evitar qualquer tipo de entroncamento ali no meio do caminho. É super importante, concordo muito, 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 muito. Cara, boa, inclusive, acho que aqui na Cortex a gente também tem bastante discussão a respeito disso, né, de como fazer com que essas áreas se conversem. Eu acho que é até bacana ter uma pessoa de fora aqui hoje como a Samantha, para a gente também ver um pouquinho, né, como é o outro lado da moeda, como são outros cenários. E, cara, queria muito entender de vocês hoje quais são os maiores desafios, né, na hora da gente fazer a ponte entre esses times internamente, como exemplo, marketing, pré-vendas e vendas e pós-vendas, né, e como é que a gente pode definir com clareza a SLA entre esses times, sabe? Agora você vai colocar a galera aqui para pensar, né? Falou em SLA, a galera já começa. Ih, lá vem alguém querendo fazer acordo, cobrança. Como é que faz isso, cara? Bom, João, na minha visão, tá? Eu acredito que os principais desafios das empresas na hora de realizar essa ponte entre áreas mora em dois pilares, tá? Um deles é comunicação e o outro é falta de padrão. Então, o primeiro desafio, comunicação porque se cria muito atrito, porque os times eles não se conversam, não existe ritos para ter esses momentos. Geralmente, essas conversas acontecem na hora de cobrar, né? Na hora de cobrar resultado, na hora de apresentar resultado. O time ele acaba passando essa visão de é necessário estabelecer SLA no pior momento. E aí você vai gerar inimizade, você vai criar rivalidade, você vai criar um monte de coisa que é super contraproducente. O segundo desafio é não ter padrão. O time não tem uma visão do que a outra equipe precisa nessa etapa para fazer um bom trabalho, para fazer um trabalho com eficiência. Por exemplo, na etapa de vendas, o que vendas precisa da pré-venda para fazer um trabalho de eficiência? O que implementação precisa de vendas para fazer um trabalho de maior eficiência e entregar os primeiros marcos de sucesso para o cliente? É exatamente esses dois pontos que eu vou trazer dicas aqui para definir uma SLA entre times, tá? Imagine você, gestor de pré-vendas, que tem, ou gestor de marketing com problema em comunicação. Cara, cria ritos de comunicação, cria uma reunião para gerar SLA, leve dados que embasem essa necessidade de criação de SLA. Essa reunião, ela sempre precisa ser colaborativa entre os times, não pode ter um tom de acusação, né? Então, imagina o gestor de pré-vendas, imagina eu sou gestor de pré-vendas e você é gestor de marketing, tá, João? E aí eu chego lá na reunião e falo assim, eu marquei essa call aqui porque os leads que estão vindo de marketing estão horríveis. Vocês só estão passando o lead que o e-mail é batman@gmail.com. Então, é por isso que a gente não está conseguindo bater as nossas metas. Então, cara, não tem nenhum dado que embase a necessidade dessa mudança, não tem uma visão de gargalo, não tem uma visão de causa e problema. Então, eu não vou conseguir fazer um acordo, estabelecer um acordo para melhorar os resultados da área. Então, e sobre o segundo desafio, que é a falta de padrão, que gera todos os outros desafios, os times eles não sabem o que é a informação rica para que esse lead ele avance com uma passagem de bastão assertiva. Como que a gente resolve isso?
faz um estudo, entenda quais leads X tem conversão Y e por que essa conversão acontece. E aí você retroalimenta a outra área. Então, você mostrar por marketing, por exemplo, leads que vêm dessa origem costumam converter mais e melhor. Leads que vêm com essa origem costumam trazer um ticket médio maior. Com base nisso, você vai definir critério padrão para conseguir estabelecer um acordo entre áreas, definindo uma SLA. Então, eu posso falar do exemplo da própria Exact. Aqui na pré-venda, a gente vai utilizar o critério de qualificação BUNT para definir se esse lead ele avança da pré-venda para uma reunião de vendas. Então, a gente trabalha por quê? Porque a gente entendeu que os leads que avançam com essas informações têm uma conversão maior em vendas, que os leads que avançam com essas informações ajudam o meu vendedor a aumentar a conversão dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou definir esse padrão e eu vou definir essa SLA para que a pré-venda faça um trabalho muito mais eficaz e, consequentemente, impacte lá em vendas. Então, o que eu vou fazer? O pré-vendedor que aplicar BUNT, o critério de qualificação, ele tende a trazer não só uma oportunidade com mais qualidade, ele é bonificado por isso, mas ele está cumprindo o acordo entre as duas áreas. Inclusive, essa não é a única SLA. A gente tem SLA de passagem de bastão para garantir essa comunicação entre os times e extinguir a falta de padrão. Um outro exemplo aqui, tá? Pensando no marketing para pré-vendas. Você trabalha com B2B, então, se cair um lead B2C no teu funil de marketing, ele não pode chegar no pré-vendedor. Então, a SLA acaba sendo um filtro que vai barrar esse lead e garantir que o pré-vendedor foque em contas que, de fato, estejam no perfil ideal de cliente. Então, dei 2 bons exemplos aqui para começar a explodir a cabeça de vocês. Primeiro, como que a gente mata problema de comunicação? Criando rito entre os times. Segundo, como que a gente estabelece acordos entre áreas para garantir o funcionamento da máquina de forma mais eficiente. Padrão, dados. Então, galera, não fujam de SLA. SLA é bom. E dentro desse cenário, é importante definir a frequência, assim, porque uma coisa é você falar assim, preciso ter melhor comunicação com o meu time. Como eu proporciono isso? Vai ser semanal, vai ser a cada 15 dias, vai ser mensal, um rito com todo mundo, onde todo mundo traz os seus pontos de evolução e involução, questões de conversão, o que foi gap, e aí a gente apresenta, ou semana a semana a gente vai corrigindo para que isso não chegue lá no final do mês como uma grande problemática. Eu vou entender se esse cenário de refinamento, e aqui conecta até com um outro ponto, assim, provocando vocês. Quantas vezes vocês olham a questão de perdas, por exemplo? Quantas vezes vocês entenderam com o time de vocês o porquê que estava sendo perdido? Porque quando a gente tem uma operação pequena, é fácil controlar, é fácil entender isso. Mas e se eu tenho 30, 50, 40 e para assim por diante, para mais pessoas, e entender o custo também de volume gerado, volume perdido, para que isso possa avançar, entender os definidores e norteadores personalizados por tipo de setor também, né? A gente tem um outro framework também, e aí, assim como a Sá comentou, existem uma infinidade de frameworks para vocês definirem esses gatilhos de SLA, de passagem. A gente utiliza o Spiced, que ele traz aí questões de MEDIC, questões de BUNT. Vou deixar os nomes aí para vocês ficarem curiosos e pesquisar também. A gente pode falar sobre isso em um outro momento, para que a gente possa aprofundar efetivamente quais são os impactos que isso vem gerando em cada frente. Porque se eu não tenho muito bem definido qual o impacto que eu gero, qual a chance de sucesso que eu estou conseguindo mensurar, né? E aí a gente vai entendendo. Eu vi que teve algumas pessoas comentando no chat, poxa, alguém me ajuda com isso, eu levantei a mão aqui. E fique à vontade a nos procurar aí. Pode ter uma mensagem no LinkedIn, pode ser uma conversa, para que a gente possa entender esse cenário e como que a gente vem atuando dentro dessas situações críticas, definições de critério, e é extremamente importante, e acho que vem um ponto além disso, é você ter o suporte dos seus times. Dentro da empresa, você tem um Sales Ops, que se você não tem essa questão de, poxa, não estou enxergando os números, cara, não sei por onde eu começo.
Começa sentando com quem olha para o número todo dia, quem olha e define, quem vê essas questões, que pode te ajudar a somar insights e trazer robustez para uma reunião dessa. Senta com o time de enablement, entende o gap do que vocês estão tendo, como que essas pessoas podem auxiliar no entendimento e na mentalidade, até de certa forma, data-driven do teu time, para que ele se norteie em relação a entendimento individual dos dados, para que juntos a gente tenha os dados macros e todo mundo fale a mesma língua. Porque quando você vem querendo instaurar informações sobre SLA, a grande maioria é a primeira fala da Samantha. A galera já fala, meu Deus, já vira um gato, assim, tipo, arrepiado. Não quero saber sobre isso, porque isso gera treta, isso gera briga. E não, isso aí é a segurança, é a segurança de que vocês têm essa comunicação alinhada e azeitada, certo? Boa. Cara, eu gostei muito da forma como a Samantha sumarizou aí, né? Como lidar com esses desafios, né? Tanto implementando os ritos entre pré-vendas e vendas, principalmente. Cara, a gente vê a rodo, às vezes, post no LinkedIn, da galera reclamando como um vendedor, às vezes, trata o pré-vendas como um secretário, quando, na verdade, é uma mão ali de via dupla, né? E também essa questão da gente se embasar em dados para que identifique esse padrão e construa uma SLA que faça sentido para a esteira como um todo, e não que seja um balizador para fazer as boas vontades de cada operador, né? Só que, cara, eu acho que além de todo o planejamento, de tudo que tem que ser analisado antes de pensar no SLA e como ele deve ser garantido, como deve ser seguido, também queria jogar para vocês, talvez uma provocação, eu sei que para muita gente isso pode ser polêmico, o quanto a cultura da empresa também tem que estar alinhada com essas questões para que não existam as quebras de SLA, enfim. Super, 100% alinhada, né, João? Acho que o pilar de você, por exemplo, colocar uma cultura de dados, uma empresa que, por exemplo, não gera dados. A gente começa fazendo uma apresentação, vamos mudar um processo. Como vamos mudar esse processo? Eu resolvi que hoje eu vou mudar esse processo, todo mundo a partir de hoje vai seguir esse padrão. Não tem um porquê, não tem uma causa. Aí você já começa a ter os primeiros desafios. Então, por exemplo, toda vez que a gente vai implementar um processo novo aqui na Exact, a primeira coisa antes de montar algo, trazer um novo processo, uma nova ferramenta, um novo framework, é entender a causa. Por que estamos fazendo isso? Quais que são os dados que nos mostram que estamos indo por um caminho certo? E quais são os dados que nos mostram o potencial de estarmos acertando? E a partir disso, implementa para o time, pede feedbacks, constrói junto, mas sempre norteado por uma métrica North Star. É isso que eu quero resolver, esse é o indicador que eu pretendo mover, e eu, como gestora, tenho essa visão, e o meu time, como operador, também tem essa visão. Todos estão muito bem alinhados dentro de qual que é o desafio, e assim a gente vai criando a cultura, além do PPT. O que a gente faz no dia a dia? Como que a gente constrói isso? Principalmente quando se fala de resolução de problemas. Acho que um ponto importante também é ouvir todas as frentes, né? Ir até o operacional, entender o que é dor, se essa dor correlaciona com essa causa que a gente está enxergando. É muito associado ao entendimento de porquês, né? E isso correlaciona também ao sentimento, isso envolve muito a questão de o quanto você está sendo ouvido e o quanto isso resolve algumas questões. Obviamente que ser ouvido, ele tem um viés, né? Não é, vou resolver todos os problemas. Ninguém aqui está na Disney, a gente costuma brincar, né? A gente entende que existem processos que precisam ser instaurados para resolver determinadas situações. E ele envolve, pensando em cultura, é o entendimento dessa situação. Não é para fazer uma questão de política, né, para agradar determinados setores, entendimento de quanto esses setores se relacionam, né? Ele envolve alguns pontos que são pilares para tomadas de decisão. Então, a gente precisa entender causa e consequência disso, em quanto tempo eu implemento também, como que vai funcionar essa estruturação, como que vai funcionar, poxa, eu preciso mudar um processo, calma lá, não é, mudei no meu CRM e ponto, acabou.
pô, eu preciso treinar esse time, é um processo novo, eu preciso desenhar com eles, eu preciso fazer uma vez com todo mundo, por exemplo, para que todo mundo, poxa, tá todo mundo claro? Tá todo mundo entendido? E entender quem são outliers desse processo, como que eu vou trabalhar individualmente isso com essa pessoa? E aí a gente entra numa série de outros desenhos de plano de ação para que todo mundo chegue num comum denominador, né? Boa, Gabs, muito bem respondido. A gente está caminhando aí para os minutinhos finais do webinar, tá? Faltam 15 minutinhos. Inclusive, o pessoal aqui mandou para nós algumas questões, né? O Carlos ali colocou para a gente o seguinte, tá? Pessoal, na experiência de vocês, né? Dentro os vários modelos de atuação de SDR e Sales Rep, até onde o SDR toca e passa para o Sales Rep, né? O que melhor gera resultados para vendas consultivas? Bom, eu vou defender aqui a pauta inicial, depende da tua definição de CP, depende quão complexo é, depende qual vai ser o caminho para você chegar nesse potencial cliente. Eu vou bater sempre na especialização de times, que ao meu ver é super necessário, mas o pré-vendedor, ele é o cara de ir até o lead, seja, enfim, ativo e passivo, entender quais que são as características dessa empresa, relacionar, levantar as informações necessárias e passar o bastão. Para mim, esse é o desenho ideal, especializar times. Dentro de uma discussão mais complexa, aí vale a gente voltar lá para a definição de CP, qual que é a aderência desse mercado, a complexidade desse mercado, qual que é o teu canal de aquisição, e se vale, de fato, ter uma pessoa fazendo as duas coisas, porque tu vai passar mais tempo relacionando do que tracionando para uma venda. Então, por isso que essa discussão ela é tão válida. Antes de começar a definir as ações, definir o que você quer movimentar, qual que é o teu perfil ideal de cliente, desenha o teu canal de aquisição, desenha o processo operacional, como que isso vai acontecer na prática, e define se vai ser uma equipe especialista, até qual etapa. O que você pretende atingir de resultado em qual etapa? Respondendo essas perguntas, aí você vai tirar uma visão muito mais clara e embasada do que simplesmente, isso aqui funciona para a Cotrix, também vai funcionar para a Exact. Não necessariamente. Eu, Samantha, defendo muito especialização de times. E eu, Gabriela, defendo junto. A gente vai juntas nessa briga, porque é extremamente importante entender também, até talvez com um pouco mais de profundidade, a fala da Samantha, que foi extremamente correta, é entender também o quanto o relacionamento, que é uma coisa que a gente vem falando muito, assim como um todo, e é extremamente importante, né? Na era da inteligência artificial, a gente ainda lida com pessoas. A gente precisa entender o quanto isso se correlaciona com o negócio, o quanto isso tem poder de influência, e entender o quanto cada mercado tem um tempo disso, né? A gente sabe que existem mercados mais tradicionais que precisam passar por uma série de áreas de dentro da empresa, que vai requerer mais tempo desse relacionamento, que eu preciso conectar mais pessoas para essa minha qualificação inicial. E eu tenho áreas de tecnologia muito bem estruturadas, eu tenho frentes que já tem todo um desenho, tipo, eu preciso contratar uma nova ferramenta, passa por isso, tem um período de 7 dias. Nossa, excelente! O supra-sumo da velocidade da venda. Mas existe também as questões de que levam 3 meses, 6 meses, eu preciso fazer uma troca, eu preciso entender o tempo de implementação. Então, tudo isso se correlaciona com o que a gente volta naquela outra pergunta. O que eu preciso definir para que essa passagem de bastão aconteça? Então, eu preciso sentar entre o pré-vendedor e o vendedor e entender, nesse mercado, o que eu preciso responder para que eu chegue no meu sucesso de vendas? É tempo, é pessoa, é processo, como funcionam compras, como funcionam vendas, e aí a gente desenha as perguntas que precisam ser desenhadas por setor, por especialização. Perfeito. Eu acho que a gente vai, assim, é muito nessa linha do depende. Inclusive, tem uma outra dúvida aqui do Gabriel também, né? Que ele questiona o seguinte: vocês teriam alguma sugestão de gatilhos de SLA? Às vezes tenho problemas nessa passagem de bastão dos inside sales para o CS. Como posso fazer uma melhor mediação nesse processo? Boa. Eu vou voltar lá no tópico que a gente discutiu sobre os desafios. O que você já tem de padrão? Pergunta para o time de implementação, o CS, o que faz com que o trabalho nessa etapa seja mais eficiente?
o que faz com que ele entregue já os primeiros marcos de sucesso para o cliente nessa passagem de bastão. Vou dar o exemplo da Exact. Hoje, todo o nosso tratamento do lead, desde a atração, relacionamento, segmentação, tração em vendas e passagem de bastão para implementação e sucesso do cliente, é feito via Spotter. Então, a gente estabelece as SLAs e elas são avaliadas quando eu faço a passagem de bastão do lead para a etapa de vendido para implementação, por exemplo. Eu coloco um checklist no próprio software e já entendo qual que é a temperatura desse lead, dessa passagem de bastão. Baseado no quê? No padrão. Eu já entendi o que o meu time de implementação precisa de informação para entregar os primeiros marcos de sucesso para o meu cliente. Tá? Então, cara, desafio de estabelecer SLA mora nesses dois pilares. Primeiro, define o padrão para você ter dados. Com os dados, você vai ter clareza do que você precisa de informação e assim você vai construir uma comunicação construtiva, marcando uma reunião, trazendo isso de uma forma embasada para que os times conversem e não gerem atrito. E o grande ponto mora aqui. Se você tem dados, o gargalo vai ficar muito claro. O gargalo ficando claro, o benefício disso também fica muito claro. Então, os times costumam se engajar mais quando recebem benefícios para o seu próprio trabalho. Quem não quer melhorar a sua própria entrega? Todo mundo quer e precisa. Mas como que isso fica claro? Se eu fizer isso de uma forma arbitrária, eu posso destruir o relacionamento entre as duas áreas que precisa ser muito positivo. Então, para quem fez a pergunta ali, primeiro define o padrão, entende quais são os dados que são necessários, embasa isso, gera uma comunicação construtiva com a outra área e, a partir disso, estabelece o acordo. Perfeito, eu não vou nem complementar aqui. Talvez valha dar uma olhada no que tipo de ferramenta. Poxa, a Samantha, ela trouxe, sei lá, a gente usa o Spotted, a gente pode, sei lá, não tenho nenhuma ferramenta possível. Faz um formulário do Google, o que responde para você poder passar o que eu preciso para passar de área, o que tem de desenho, né? Aí ressalta um outro ponto aqui que a gente já falou também, que é a importância de ter histórico. Escrever tudo que foi feito, passado, conversado com esse cliente, para ele não chegar lá no colo do CS e o CS fala, meu Deus, e agora? O que eu falo para ele? Né? Entender esse histórico de conversa, de alinhamento, como é que essa pessoa é melhor. A gente gosta muito de falar, vou trazer uma outra provocação. A gente estuda muito perfis, né? O perfil comportamental, esse cara, ele é mais tubarão, ele é mais águia, ele é mais. É bem legal a gente entender vários tipos de informações que podem somar nessa comunicação entre vocês. Exato. E assim, Gabi, gente, e como eu falei no tópico anterior, não deixem para fazer isso naquele momento onde a gente vai apresentar o resultado de churning do ano. Não, não é o momento de trazer os desafios entre áreas. Faz isso antes, entende essa característica de sucesso e insucesso ao final de cada tri, enfim, não sei como é que são feitas as avaliações em cada empresa, mas é importante a gente criar ritos que estabeleçam essa comunicação para não acontecer nos piores momentos, que é os momentos de, aspas, cobrança, onde a rivalidade entre áreas que já existe, é só tu pegar uma faísca e joga e aí tudo pega fogo. Então, você precisa, enquanto gestor, até como líder ou até participante dessa equipe, entender os melhores momentos, de propor algo, de trazer uma solução que pode ser boba, pode ser pequena na forma de enxergar, mas que no final das contas vira muito jogo. Essa comunicação entre equipes, de acordo com o que a gente trouxe aqui, não vou chover no molhado novamente, o norte, né? Que faz com que todo mundo olhe para o mesmo objetivo e aí a gente já começa a ganhar a partir dessa união. Perfeito. Meninas, muito obrigado aí pelas respostas, tá? Faltam 5 minutinhos para a gente encerrar. Queria muito passar a bola para vocês para fazerem considerações finais. Eu vi que o pessoal levantou bastante dúvida aqui. A gente está com 134, 135 pessoas agora. A gente está colocando para vocês aqui novamente, tá? O link do LinkedIn das meninas, para caso vocês tenham alguma dúvida, queiram chamar elas para conversar, também me coloco total à disposição, né? Então, passo aí para vocês fazerem as considerações finais e depois tem um recadinho para vocês. Vai lá. Bom, primeiro quero agradecer a audiência, agradecer
a Cortex pelo convite, o pessoal que está no backstage, também a equipe de eventos da Exact, a Nath e o Vavá. Sempre um prazer estar aqui colaborando com vocês. Eu estou no LinkedIn como Samantha Lopes, por mais que 1 hora parece muito tempo, a gente acaba entrando aqui em cada tópico e vocês veem que não é bem assim, e tem cada tópico aqui daria mais 40 webinários, então eu me disponibilizo pelo LinkedIn a tirar eventuais dúvidas que a gente não conseguiu trazer aqui nessa palestra, tá? Como Samantha Lopes no LinkedIn. O pessoal do Exact também vai disponibilizar aqui no chat um link direto para o nosso site, para a nossa página, para quem não conseguiu trocar comigo ao longo desse webinário. E, galera, sempre saiam de capacitações como essa curiosos, não para resolver tudo de uma vez, mas identifica aqui o que mais chamou a atenção, onde que mora o teu principal desafio, encontre mentores, encontre pessoas que falem sobre o mesmo assunto, que inclusive já fizeram isso e erraram pra caramba, vão ensinar vocês a cortar caminho, utilizem esses momentos para sair daqui com ações e planos concretos e que façam de fato vocês mudarem o jogo dentro dos times. Beleza? Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, Cortex. Quero agradecer também, acho que é super enriquecedor, dar um apertinho no coração, não poder responder todas as dúvidas de vocês e realmente ficamos à disposição aí para somar, eventualmente marcar um bench, alinhar expectativas aí, caso aconteça, ficamos muito à disposição. E dentro desse cenário, né, eu acho que nada mais justo do que você fazer aquela reflexão básica, né? Entrar para dentro do teu dia a dia de trabalho hoje e falar assim, caramba, hoje, será que em todas as minhas áreas a minha comunicação tá boa? Será que os meus processos, minhas SLAs, elas estão bem desenhadas? Será que eu não estou ouvindo direito o meu time? Será que eles teriam alguma... Tem uma pergunta que eu gosto muito de fazer, que é, poxa, se você tivesse a possibilidade de mudar o mundo, né? Se você tivesse esse poder, o que você poderia implementar? E ouvir o time que às vezes está na ponta, tá passando por esse processo, é um grande diferencial, é extremamente enriquecedor para você entender não só as dores do seu cliente, mas as dores de dentro de casa. Não dá para ser na casa de ferreiro um espeto de pau. Vamos entender, vamos corrigir para que a gente seja cada vez melhor para esse nosso cliente, para quem a gente quer abordar, para quem a gente quer pegar lá na ponta final, porque é extremamente enriquecedor esse processo como um todo. E não tenham medo de ser vulneráveis. Todo mundo tem pontos de aprendizado, todo mundo precisa aprender, né? E a gente fica super à disposição, sempre acabamos somando. Tem uma frase clichê, mas que é extremamente importante, que é junto dos bons que ficamos melhores, né? E nos tornamos melhores. Então, para mim foi um prazer estar compartilhando aí com vocês, JP. Admiro muito vocês, estamos muito juntos nessa jornada aí. Fica o convite também para a próxima palestra, os nossos mediadores estão colocando aqui, todo o nosso time de eventos, Marcelo, Elisa, Mari, todo mundo. Muito obrigada pela oportunidade. E um grande abraço aí, qualquer coisa, se precisarem, ficamos à disposição. E um cheiro. É isso aí, galera. Meninas, obrigado mais uma vez aí pela presença de vocês. Prazer imenso poder trocar um pouquinho com vocês. Acho que o papo foi bastante enriquecedor, tá? A gente tá caminhando aí pro finalzinho. Queria deixar um recadinho para vocês, para quem continua aí no consumo dos conteúdos, galera. Em 15 minutinhos a gente começa uma outra palestra ali no YouTube com o Victor Okuma, tá? Hoje ele é Senior Account Executive na Rock Content e ele vai falar um pouquinho sobre o tema de como técnicas de negociação podem aumentar sua conversão e seu ticket médio em vendas. Tá? Quero desejar para todo mundo aí uma boa semana, agradecer de novo a presença de vocês e qualquer coisa que vocês precisarem a gente fica à disposição, tá bom? Boa semana, galera.